sede de vida e a vida nos traz a esperança da fé, de trilhar os caminhos, quebrar os espinhos da dor que vier. Falei-me Nossa Senhora do Rosário, seu axé. O futuro é ancestral foi um tema de uma das nossas festas, da 20ª festa que a gente organizou. Porque o Movimento Cultural Penha, junto com a comunidade do Rosário, a gente organiza uma festa aqui no bairro da Penha já há 22 anos. E esse aí foi um tema chamado 20 anos de Rosário, o futuro é ancestral. E por que a gente trouxe esse tema para esse ano na festa? Porque todo ano, as nossas festas, ela tem um tema. E esse ano a gente escolheu esse tema justamente porque a gente estava saindo da pandemia, né? Estava completando 2 décadas de festa. E aí, todo o tema a gente faz junto coletivamente, a gente senta com a nossa comunidade e faz uma reflexão sobre qual vai ser o tema daquele ano. Né? E aí a gente trouxe essa ideia de trazer o futuro ancestral justamente porque a gente trabalha com a seguinte ideia nesse tema, né? Não com o tempo, a gente pensou no tempo, a gente ficou esses 2 anos de pandemia separados, né? A gente traz essa ideia do tempo, mas não o tempo linear, né? Que é o tempo mais europeu, né? A gente pensou, eu trouxe mais esse tempo africano, das coisas africanas, que é o tempo espiralado, né? Que é, dentro desse tempo espiralado, você tem o futuro e o presente e o passado que vai se intercalando, né? Isso aí era uma das ideias que a gente trouxe. E outra também por acreditar que o futuro é ancestral, porque muito dos nossos ancestrais, os conhecimentos que eles desenvolveram, ainda hoje se faz muito útil, né? Principalmente dentro dos conhecimentos afro-civilizatórios, né? Afro-brasileiros, né? A questão da cultura afro-brasileira dentro da igreja, isso é algo recente, sim, né? A gente pode dizer que isso parte da década de 80. Em 88, se constituído as pastorais afros dentro das igrejas. Então, é a partir do surgimento das pastorais afros que alguns padres negros, né, começam e que lutam, né, para trazer esses elementos da cultura afro-brasileira para dentro das celebrações, das missas. Daí que vem o termo missas enculturadas afro, né? Então, é a partir dessa década de 88 para cá, né? Antes, e mesmo assim, não são todas as igrejas que aceitam as missas, as pastorais que incentiva, por exemplo, o surgimento de pastorais afro, né? Então, a instituição igreja é só recentemente que ela passa, se a gente for ver, né, de 88 para cá, a admitir, né, que a gente venha trazer esses elementos de cultura afro, que é o quê? Que é o tambor, né, que são os tambores, que são os cânticos, né, que são as vestimentas afros, né, que são esses elementos que a gente vai começar a trazer, que são da cultura afro, né, mas isso não é uma relação tranquila. A igreja, essa igreja do Rosário, a qual a gente faz a nossa festa, ela é uma igreja que ela já é um patrimônio histórico tombado pelo CONDEFAT, que é um órgão do Estado, né, e pelo COMPRESP, que é um órgão municipal. Então ela tem esses 2 tombamentos, esses 2 reconhecimentos, tanto pelo Estado como pelo município. Isso aí se dá em torno de 84. Em 1984 ela é tombada. Porém, mesmo tendo esse reconhecimento dos órgãos de patrimônio, a sua importância histórica, ela acaba sendo negligenciada pela própria igreja
E ela, no ano de 2000, então na virada do século, ela é fechada porque ela corria o risco de cair o telhado. Então, ela já não tinha mais, ela já não era mais, já não recebia mais missa, já não tinha mais banco, né? O assoalho dela já apresentava buracos no assoalho, e corria o risco do telhado cair. Então, ela é fechada pela prefeitura, né? Pelo CONTRU, que é um órgão da prefeitura. E aí, alguns moradores da comunidade, ao ver isso, né, começa a se movimentar para que as autoridades não deixem esse patrimônio cair. A igreja, principalmente, que é a dona da igreja, que é a dona da Igreja do Rosário, também faça alguma coisa. Então, essa mobilização acabou atraindo alguns grupos da região, inclusive o Movimento Cultural Penha, que eu faço parte. E aí a gente resolve, em 2000, organizar uma atividade no Lago do Rosário para atrair o olhar de quem deveria cuidar dela, para que, de fato, exercesse esse papel. E quando, em 2002, ela ia completar 200 anos, né, então houve uma reforma dessa igreja, né, e aí em 2002 houve uma festa de aniversário da igreja, né, e a abertura dela já reformada, não restaurada, ela foi reformada. Então o seu telhado original foi tirado, foi posto um outro telhado, o piso dela foi posto uma outra madeira. Então foi por causa disso. E aí, nesse período, a gente começa também a tentar entender por que essa igreja, mesmo sendo tombada, ela quase ruiu, quase tombou literalmente. Aí a gente começa a pesquisar. Aí que a gente descobre que ela pertencia a uma irmandade, que é a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. O que era essa irmandade? Qual era o papel dela? Essa irmandade ela era constituída por negros escravizados, homens e mulheres escravizados, e negros alforriados, né? E também tinha outras populações, como indígenas também, que faziam parte dessa irmandade. Depois a gente foi descobrir isso. Pessoas brancas também, pobres, também faziam parte dessa irmandade, principalmente mulheres, né? Então a gente começou a descobrir. Então ela tem uma história, essa igreja. E por que ela está sendo negligenciada? Porque ela pertencia a uma irmandade de negros, né? Aí você começa a levantar a história dela e você descobre que em São Paulo várias igrejas do Rosário foram destruídas. E essa é uma das que ela ganha a sua importância porque ela é original. Onde ela foi erguida, ela continua até hoje, entendeu? A mais antiga de São Paulo, do município, que é a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, lá do Paissandu, onde ela está hoje no Paissandu, também ela foi reconstruída. A original dela foi desmanchada também, entendeu? Então essa aqui é a única que está no original, que continua no mesmo local. Aí a gente começa a falar da festa justamente para que a festa passe a dar visibilidade a esse patrimônio histórico, entendeu? Então a partir daí, de 2000, todo mês de junho, a gente faz a festa. E como a gente descobre que a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, elas também faziam a coroação de um rei e de uma rainha, a gente traz esse símbolo, né, do passado para o presente. Porque a gente começa a perceber que o rei e a rainha não é o rei e a rainha do Congo, tem uma diferença. A nossa é um rei e uma rainha de festa. Então, o seu reinado é de 1 ano. E eles representam a nossa comunidade em outras comunidades que também tem Igreja do Rosário, que também faz festa do Rosário e de São Benedito. Porque essa igreja tem 2 santos, padroeiro: Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Então, primeiro teve uma irmandade, Nossa Senhora do Rosário. Essa irmandade ela deixa de existir e aí surge uma outra irmandade, que é a Irmandade de São Benedito. E a história que nos traz. São Paulo vai passar por um processo de urbanização grande, de valorização das terras. Então, essa comunidade negra,
né, que vivia por aqui na Penha, vai ser cada vez mais jogada para as periferias, né? Então hoje você tem comunidades negras grandes no Cangaíba, né, que naquela época devia ser um bairro distante, na Vila Dalila, Vila Matilde, que era outra comunidade grande distante, né? E então você vai tendo um enfraquecimento e essa população negra vai cada vez mais abandonando essa história da Igreja do Rosário. Tanto que a Igreja do Rosário, durante um período, ela até passa a ser conhecida como a Igreja dos Milagres, porque veio uns ex-votos para cá, então você vai começando a descaracterizar, a perder essa identidade com a cultura negra, né? Quando a gente começa com uma festa e vai... Por que a gente traz a festa? Para poder tratar de novo essa importância, trazer esse histórico, né? 2000 e logo em seguida, logo em 2000, acho que 2003, 2002, 2003, você vai ter a Lei 10.639, que começa a ter educação, né, da cultura afro-brasileira nas escolas. Então começa a ter um interesse pela cultura negra, né? E aí a gente começa a aprofundar mais o trabalho aqui na Igreja do Rosário e também uma forma de dar visibilidade a esse patrimônio e também trazer a comunidade negra ou afro-brasileira para conhecer o que é, o que é essa história, quem construiu. Então um pouco das ações que a gente faz aqui hoje está muito relacionado a isso, a dar visibilidade a esse patrimônio histórico. Valei-me São Benedito, valei-me meus ancestrais, valei-me Nossa Senhora e a história que nos traz.